Ela voltou, aê, muito bem. Bem-vindo de volta, Pamela. Estamos aqui de novo. Então tá, esse é o podcast número 7. A gente resolveu gravar esse podcast num sábado chuvoso, pelo menos aqui onde eu tô, né? No centro do Japão, em Nagoya. Como é que tá o tempo por aí? Aqui até que tá sol, tem umas nuvenzinhas meio malvadinhas por aí, mas tá sol hoje. Tá um pouquinho mais quente. Estamos começando já com o tempo bipolar. Hoje tá quente, amanhã tá frio. Vai chover muito daqui a algumas semanas aí, né? Vai entrar a temporada de chuva. Daqui a pouco começa e fica mais ou menos quase que um mês chovendo direto. É chuva e vento, né? Porque senão não é uma ilha tropical. Então, pra quem não sabe, a Pamela tá morando em Okinawa. E é um lugar que eu tenho muita vontade de repente, um dia também passar uma temporada, morar um tempo lá. É uma ilha tropical do Japão. O único lugar onde não faz tanto frio quanto os outros lugares do Japão, né? E tem de tudo, né? É bem parecido com o clima do Brasil, eu diria, talvez. Fica perto das Filipinas ali, né? Isso. Boa. Pamela, seguinte, trouxe você aqui porque eu tô com umas ideias loucas de falar sobre uns assuntos e umas perguntas que muita gente às vezes fazem e eu vejo elas fazendo na internet e tal. E eu falei assim, cara, fiquei curioso em trazer a Pamela pra ver a opinião dela sobre essas perguntas, que são basicamente sobre mitos e verdades sobre musculação, né? E eu Tem queria que você, muito, já que né? você entende. Tem muito. E eu queria que você trouxesse a sua opinião sobre alguns mitos e verdades. E vamos começar já com bem, como fala, com bem polêmico. Polêmico? Mulheres que treinam braço ficam igual homem ou não? Bom, muito pelo contrário, né? Acredito que, a não ser que a mulher faça um treino muito puxado ali para os braços, e mesmo que ela faça um treino bem puxado para os braços, isso não vai tirar a feminilidade dela. Mas pra treinar, uma pessoa que começa a treinar hoje, aí ela vai treinar braço, ela não vai ficar igual a um homem. E muito pelo contrário, se ela não treinar braço, até mesmo as pernas e glúteo, que ela pode ser que tenha um esforço maior, né? Acho que as mulheres fazem um esforço maior para treino de glúteo e perna, mas até mesmo o glúteo e a perna dela vai parar de desenvolver se ela não estiver treinando os braços também. Ou seja, isso é Mas um mito. esse é um mito, né? E eu tenho quase certeza que quem criou ele foi uma mulher. Mas porque qual que é a diferença? Qual que é a diferença, por exemplo, entre o homem e mulher na hora de fazer a musculação? Porque o homem ele treina forte, treina pesado e ele ganha assim muito mais músculo que a mulher, né? No sentido geral, parece. Por que a Sim. mulher, no caso, ela tem não sei se é dificuldade, mas saber por que ela não cresce tanto quanto o homem, ou se para crescer tanto quanto o homem ela precisa realmente fazer o dobro de esforço que o homem faz na academia. Então, na verdade, é porque o homem, ele tem mais força física, né? Isso a gente nem precisa comparar, que acho que a maioria já deve saber. Porque o homem é mais ali, o trabalho de força, né? Força bruta ali já é sempre mais para homem. Ah, vamos carregar uma geladeira. É muito difícil você ver uma mulher, tipo, duas mulheres falando, bora lá, vamos carregar uma geladeira. É sempre algo mais assim, puxado pro lado do homem. Então, o fato do homem já ter mais força física do que a mulher, e o fato também dos hormônios, né? Por exemplo, o homem tem um nível de testosterona bem mais alto do que a mulher, e isso ajuda muito, né? Também com o crescimento da massa muscular, e fora alguns outros hormônios que homens produzem mais do que mulher, que isso ajuda muito no desenvolvimento para ganhar massa muscular. Então,
também a quantidade, acredito, de alimento que o homem ingere comparado com o da mulher. Ou seja, a mulher realmente, para ela conseguir ter mais massa magra, conseguir ter mais força, além dela ter que fazer um treino um pouco mais puxado, ela também precisa se alimentar bem, com uma quantidade bem maior do que ela costumaria comer, né? Ou seja, ela Então, tem que aumentar as essa calorias. diferença, sim, com certeza. É a mesma coisa que até mesmo um homem super magricela, vamos dizer assim, se ele começar a treinar, ele vai sim ganhar músculo, mas se ele não aumentar a quantidade de calorias que ele ingere no dia, ele não vai Uhum. realmente ficar uma pessoa mais forte, maior, né? Por mais que ele seja homem, por mais que ele tenha ali um pouquinho da vantagem dos hormônios masculinos que ajuda ali a ganhar massa. Ainda assim, se ele não se alimentar melhor e mais, vai ser Uhum. difícil. Então, Então, eu acho vejo. que É. é onde os homens acabam tendo mais vantagem do que as mulheres, né? E também a questão do metabolismo de cada um também faz muita diferença, independente se é homem ou se é mulher. Se você tem um metabolismo mais acelerado, seu corpo talvez ele pode ser que ele mostre as diferenças um pouco mais rápido, né? Então é tudo de Uhum. acordo com o seu treino, a sua alimentação, o seu metabolismo e também o descanso, que é muito importante, né? Então, eu vejo muitas pessoas falando sobre o descanso, porque tem muita gente querendo também trabalhar, por exemplo, os músculos. E aí entra no outro mito e verdade também que eu quero trazer aqui, que é o de você treinar um músculo, ou sei lá, um tipo de músculo todos os dias. Se ele cresce realmente mais ou Uhum. não de treinar esse músculo todos os dias. Vamos supor, Isso é um eu quero crescer mito mais pernas, né? Geralmente mulheres querem treinar perna, então elas na querem treinar mais perna todos perna. os dias. Né? E eu já até chegou, né? Algumas clientes até mim me pedindo isso, tipo, eu quero treinar, mas eu só quero crescer minhas pernas, crescer minha bunda, então eu quero só treinar perna todo dia e infelizmente eu recuso, né? Esse tipo de cliente. É claro que eu não chego simplesmente falando para ela, não, eu não vou fazer isso. Eu explico para ela, falo, olha, não é possível, assim, você pode, mas você não deve treinar o mesmo grupo muscular todos os dias. Porque no começo, talvez você vai até achar, nossa, tá dando resultado. Sim, só Uhum, que a musculação nada mais é que você praticamente está ali machucando o seu músculo, certo? Para uhum, ele crescer. Então, se você machuca o mesmo grupo muscular todos os dias, ele também cansa, ele vai ficar fadigado, e nisso ele vai começar a prejudicar outras áreas, como seus nervos, como seus ligamentos. Isso, porque você não está dando descanso para aquele músculo. Então, além de você provavelmente se lesionar, se machucar, né? Você vai chegar uma hora que simplesmente não vai ter mais resultado, porque esse músculo não tem como ele crescer mais. uhum. Então, esse negócio de treinar a mesma coisa todos os dias, que nem tem gente que fala, às vezes eu já escutei muito isso, né? Ah, treino abdômen todo dia, eu treino panturrilha todo dia. Gente, panturrilha e abdômen também é um músculo, e nem o músculo deve ser treinado todos os dias. Você precisa de, no mínimo, 24 horas de descanso para cada músculo, e no máximo 48 horas, para o seu músculo recuperar, absorver o ganho do seu último treino e poder ser treinado de novo. Porque senão, realmente você vai estagnar, o que futuramente vai te gerar uma lesão ou um problema até mais grave do que isso. Então, Uhum. não, treinar o mesmo músculo Isso- todo dia não vai fazer com que você evolua mais, e sim, é um mito dos grandes e ainda perigoso. se fosse verdade, os jogadores de futebol então estaria todo parecendo Hulk já, né? Com certeza, imagina como não ia estar a perna deles. E na verdade é o contrário, na verdade eles perdem acho que muito músculo e eles se lesionam muito até por conta disso, né? Por estar esforçando aquele grupo muscular, Sim, talvez todos os dias na hora que eles estão correndo, na hora que eles estão, sei lá, pulando. Né? isso. Que é o que eu te falei, o músculo ele cansa, aí ele começa a Uhum, prejudicar as coisas em volta. No caso do jogador de futebol,
a maioria deles, o que que acontece? Gera uma lesão no joelho, né? Às vezes no pé. Por quê? Porque já fadigou aquele músculo, ele não está tendo, né, o Uhum. descanso necessário para poder se recuperar e voltar a fazer. Mas o jogador de futebol, de certa forma, o treino deles, eles sempre precisam estar correndo, né? Sempre precisam estar fazendo a mesma coisa, então acaba sempre usando o mesmo músculo. Então, realmente precisa de outras medidas de descanso, para relaxar o músculo ali, que não vamos entrar em detalhe no momento que vai ficar bem comprida essa conversa, porém existe ali um tratamento necessário para que esses atletas, né, consigam ter uma longevidade maior ali dentro do esporte, né? Sim. E, Pamela, me diz uma outra coisa também que eu tenho curiosidade de saber aqui. É, é verdade Vamos. que existem exercícios que homem podem fazer e que mulher não? Ou isso é um mito? Olha, isso é um mito, viu? Porque todo exercício que um homem pode fazer, uma mulher também pode fazer e vice-versa. Um exemplo, né, que eu escuto bastante e que eu já vi, inclusive, né, na internet, muita gente falando a respeito, que é um exercício que é a elevação pélvica, né? Porque Uhum. normalmente esse exercício é mais executado as mulheres executam mais ele do que os homens, certo? Mas hoje em dia já tem vários, até mesmo bodybuilding, defendendo, né, esse exercício, falando que homens também precisam fazer elevação pélvica, por quê? Por mais que o homem, talvez ele não queira, né, aumentar o glúteo, como é o desejo da maioria das mulheres, ainda assim o glúteo é um músculo e ele tem uma utilidade. Então, se você não fortalece o seu glúteo, você também, assim como acontece com a mulher que não treina braço, vai estagnar e seus músculos vão parar de evoluir, porque o nosso corpo ele é inteligente. Se você tem mais Uhum. força, né, nos seus músculos superiores do que nos seus músculos inferiores, isso gera um desequilíbrio. Seu corpo Uhum. não está mais balanceado. Então, enquanto você não tenta pelo menos deixar mais ou menos igualado essa proporção, o seu corpo vai entender aquilo como uma ameaça e ele não vai mais deixar aquele músculo evoluir, entende? Então, se o homem não treina o glúteo, os outros músculos dele também vão começar, ou eles param de evoluir, ou simplesmente vão decair bastante o resultado dos outros músculos, né? Então, Uhum. não existe essa de existe exercício específico para mulher ou exercício específico para homem. Todos os exercícios são para ambos os sexos, porém, depende muito do objetivo e do corpo que você pretende, né, chegar. Uhum. E tem que pegar pesado mesmo? Ué, como é que funciona isso aí? Porque tem muita gente que fala assim, ah, Isso tem uns que também fala depende assim, muito do objetivo. tem gente que precisa de repente pegar pesado na musculação de verdade para poder crescer o músculo, e tem gente que fala, não, você quanto menos peso você consegue trabalhar melhor e desenvolver músculo melhor sem precisar. O famoso trabalho inteligente, não duro, sabe? Sim, isso também varia muito de acordo com o objetivo de cada um. Mas também temos que ter uma coisa bem assim importante em mente. Quanto mais você pega pesado no seu treino, maior tem que ser a manutenção que você faz. Ou seja, Uhum. eu treino pesado pra caramba, mas eu não me alongo, eu não me alimento bem, eu não descanso bem, eu não tomo a quantidade de água necessária pro dia. Vamos ver o que mais. Eu não trabalho mobilidade. Então, logo, logo, você vai estagnar nos seus resultados e logo, logo você vai simplesmente, provavelmente, novamente, se lesionar, se machucar, porque você vai começar a ficar todo encurtado. Então, Uhum. quanto mais pesado você treina, mais você precisa estar cuidando também da manutenção, de estar fazendo uma massagem, de estar fazendo um alongamento, de estar fazendo ali um trabalho de mobilidade para você conseguir manter aquela constância com o mesmo resultado, né, com a mesma quantidade de resultado. Porque Uhum. senão,
realmente vai ser o oposto, né? Você vai estar ali se matando e vai começar a se machucar depois de um certo tempo. E a questão do treino mais tranquilo, vamos dizer assim, porque doer vai doer de qualquer jeito. Se você treinar certo, não tiver, né, sentindo o músculo, sentindo realmente queimar, então você está fazendo algo que não vai te dar tanto resultado, né? Você tem que sair um pouco daquela zona de conforto ali do seu treino. Você não pode ficar num treino que só é confortável. Então, sim, você sempre precisa sentir um pouquinho a mais, né? Ter a consciência de que realmente está pegando o músculo e não simplesmente fazer ali, vou fazer o mesmo peso de sempre, 10 a 15 repetição e pronto, acabou. Isso daí vai chegar uma hora que também você não vai ter mais resultado. No começo você vai até ter resultado porque aquilo tá te gerando um esforço. Então, pegar mais leve não quer dizer que você vai fazer o treino, vai ser super tranquilo e você não vai nem cansar, nem suar. Não, pegar mais leve é ter consciência de que você não vai por tanto peso, ter consciência de que você vai fazer ali certinho a execução, vai trabalhar aquele músculo, porém você não vai estar se esforçando tanto quanto uma pessoa que treina super pesado estaria, né? Não é o treino fofo, mas sim o treino consciente, tá bom? Sim. E sabe duas coisas que você falou aí que eu queria saber, Pamela, que é, por exemplo, você comentou sobre o alongamento, né? Que é bem importante a gente fazer alongamentos. E, por exemplo, você falou que fica encurtado. Como que é isso, ficar encurtado? É porque, deixa eu ver se eu tenho Na alguma verdade, você fala imagem. muito sobre isso, na verdade, sobre ficar encurtado, sobre se você não alonga. Como que funciona essa parada do músculo ficar encurtado? Eu nunca tinha ouvido isso antes, na verdade. Eu comecei a ficar ciente Vou sobre pegar, isso por você, na verdade. sim. Na verdade, até mesmo as pessoas que treinam e que não sabem muito a respeito ainda, não têm a noção desse encurtamento muscular, né? Que é o que acontece. Vamos supor. Até tirei a xuxinha aqui para poder dar o exemplo para vocês. Acho que ela é Ó, feita, eu vou ter que deixar aqui para vocês conseguirem ver. Isso daqui é o nosso músculo. Quando a gente treina ele, a gente faz isso daqui com ele. A gente estica e volta, estica e volta. E nisso daqui, quando quando você termina o seu treino, que você fala, nossa, deu um pump, porque o músculo ele se enche de água e nisso ele dá uma encurtadinha, onde parece que ele tá maior. Só que aí na hora que ele volta ao normal, que aquela água sai, né, que aquele líquido já se liberou, você já recuperou o seu músculo, ele não volta pro mesmo tanto que ele estava antes, ou seja, ele volta um pouquinho menos. Então pensa nisso toda semana, todo mês, e você não faz nenhuma movimentação que ajude esse músculo a voltar para onde ele deveria estar, né? a posição Isso é original. o que acontece. Isso. Então isso é o encurtamento, que aí você vai encurtando. Quando você vai ver, seu músculo está totalmente encurtado, que até mesmo pode ser que te prive de certos movimentos. Porque Olha tem às só. vezes até aquelas pessoas que falam, a pessoa que tem a dorsal muito grande não consegue relar nas costas. Não é porque essa pessoa tem uma dorsal muito grande que ela não consegue relar no meio das costas dela. É porque provavelmente a junção do treino de bíceps pesado, que cresceu bastante o bíceps, porém deixou encurtado, né? Junto com a dorsal, que ele está sempre treinando pesado, né? Que também está toda encurtada, então essa pessoa não vai conseguir relar ali mesmo no meio das costas. Mas Então isso não não tem é nada a só ver porque sobre o aquela músculo pessoa que é é grande. grande. É por. Até uma pessoa que não tem muito músculo, como eu não sou uma pessoa grande, né? Se eu tiver encurtada, eu não consigo relar no meio das minhas costas. Não porque eu tenho músculos grandes, mas porque eu estou encurtada. Então, Curioso. alguns movimentos meus ficam limitados, né? Por exemplo, uma pessoa que consegue fazer a abertura completa, o espacate, né?
Normalmente as bailarinas conseguem fazer isso. Por quê? Porque elas fazem ali os exercícios que geram para elas uma flexibilidade, onde elas conseguem fazer aquilo. Ou às vezes até mesmo uma criança, porque crianças são extremamente flexíveis, elas conseguem fazer ali a abertura completa. Mas Uhum. conforme a idade, a gente não pratica isso, aquilo vai ficando, os nervos, tudo ali vai ficando enrijecido e não consegue mais fazer isso. Por isso é tão importante a gente estar sempre trabalhando o alongamento, né, para dar essa esticada, essa relaxada nos músculos ali, nos nervos em volta, quanto a mobilidade, que é para proteger nossas articulações, né? Entendi. Então, porque são movimentos que a gente não está acostumado a fazer todos os dias. E se a gente não faz todos os dias, começam meio que atrofiar, vamos dizer assim. E é possível voltar, por exemplo, depois, vamos supor, se você tornou uma pessoa, que nem você disse, encurtada, é possível você voltar depois, ter um, sei lá, conseguir alcançar suas costas de novo, né, que nem você disse aí? Ou não? Ou isso é permanente? Sim, não é permanente, graças a Deus. Ufa! Imagina que tristeza. Mas depende de quanto tempo você levou também, né, para chegar a esse ponto e o esforço que você vai pôr, né, para você conseguir voltar para essa flexibilidade, para esse movimento que você ficou limitado. Então, realmente você vai fazer uma junção. Ah, eu quero voltar mais rápido possível. Então, beleza, você vai ter que provavelmente procurar fisioterapeutas, fazer massagem, fazer alongamento, tem meu Deus, esqueci o nome, Pilates, que ajuda muito também, mas é assim, você vai ter que fazer um conjunto de coisas que vai te ajudar a voltar a ter aquele movimento, porque, vou fazer um alongamento e hoje já vou ficar bem. Não, você vai ter que fazer pelo menos 3 vezes, no mínimo 3 vezes na semana, um alongamento mais específico, e não só alongar aquela região apenas, mas em geral, porque um músculo encurtado vai puxando os outros músculos para ficar encurtado também, e o nervo vai esticando, gente, vira uma bagunça no nosso corpo. Então é muito importante você tomar, né, as precauções diariamente, para depois você não ter que aplicar um tempo maior fazendo aquilo, né, para você realmente recuperar um movimento que deveria ser normal do seu corpo, né? Por isso que a gente tem que ter essa manutenção para não chegar a esse ponto meio que extremo da gente ter que praticamente se alongar e fazer massagem, acupuntura, etc., quase que todos os dias para conseguir voltar no movimento normal do nosso corpo, né? Porque o encurtamento também, depois de um tempo, ele gera dores, né? É isso que eu ia te perguntar agora, qual que são as consequências que gera, na verdade, você não ter como é que fala? Esse alongamento. Isso. Essa flexibilidade, né? Porque como ele começa a encurtar, e como eu disse, né? Isso acaba esticando os nossos nervos, né? Prejudicando também o nosso ligamento, porque sobrecarrega as nossas juntas, né? Então isso começa a gerar dores, como quando a pessoa não tem o alongamento necessário, né? Quando ela está toda encurtada no peitoral, na dorsal, começa a gerar uma dor nos ombros, vai ficar sobrecarregando o seu pescoço, né? Às vezes até mesmo a sua cervical. Ou às vezes tem pessoas que tá fazendo algum exercício e sente falta de ar. E ela pensa que essa falta de ar é de acordo com uma fadiga ou algo assim, mas isso pode ser os músculos e todo o ligamento, os nossos nervos aqui da região do nosso abdômen, né, da nossa coluna, que como tá com aquele encurtamento, ele não permite o seu pulmão expandir, porque não tem espaço para o seu pulmão expandir. Então aquilo vai te fazer ficar com uma falta de ar. Olha só. Ou até mesmo na hora que você fica assim, que você fala, nossa, eu não tô conseguindo respirar direito, tô com problema de respiração. Talvez é apenas um encurtamento ali no seu tronco que não tá deixando você respirar direito, né? Então, assim, Caramba, fora as incrível dores, isso. tem pessoas que ficam com
com dor lombar, né? Fora as dores do pescoço, no ombro, que eu já disse para você. Tem pessoas que às vezes ficam com dor no punho, nos dedos. Tem pessoas que chegam a um ponto tão extremo que começa formigamento. Porque o corpo, quando você não alonga o corpo, além de você estar fazendo mal para os seus músculos, para os seus nervos, os seus ossos também estão sendo comprimidos. O que pode gerar para coisas até mais graves. Uma hérnia de disco, né? Como até mesmo um problema no nervo ciático, um problema no joelho. Então, assim, são vários problemas que você poderia evitar fazendo apenas, antes do seu treino, uns 10 minutinhos de mobilidade, por exemplo. Mobilidade e alongamento, gente, vou explicar a diferença também. O alongamento é isso daqui. Você pegou aqui o braço, segurou aqui e fica. Você vai segurar ele aqui por uns 20 segundos, 30 segundos, para alongar essa região aqui. Isso é um alongamento, né? A mobilidade, você vai fazer movimentos dinâmicos, praticamente para aquecer aquele local. Como se você estivesse dizendo assim, ei, vou começar a te usar, então, né, vamos alongar essa parte, vamos aquecer ela, porque agora eu vou exercitar, entende? Essa é a diferença entre o alongamento e a mobilidade. E a mobilidade geralmente é feita antes de você ir treinar, ou os dois têm que ser feitos antes de treinar também? A mobilidade, ela é feita antes do treino, né? Porque ela é como se fosse o aquecimento. Tem muita gente que às vezes não faz a mobilidade, mas aquece aquele músculo que ela vai usar, por exemplo, se for um agachamento, a pessoa pega ali e faz 20 agachamentos, né? Um pouquinho mais devagar, porém sem peso. Ela tá aquecendo o músculo. Porque aquilo dali, se é para uma pessoa que faz, por exemplo, agachamento com 70, 80 quilos, a barra tem, dependendo da barra, se for uma barra olímpica, normalmente ela tem 20 quilos. Então, 20 quilos é praticamente nada para uma pessoa que já está acostumada a treinar com uma carga muito maior, né? Ou até mesmo sem a barra, só fazer o agachamento ali, livre, sem nada, isso já vai aquecer o músculo que você vai usar para aquele treino. Então, isso também seria contado como um aquecimento. Porém, a mobilidade, ela vai esticar um pouquinho mais, só que sem forçar, né? Aqueles ligamentos que você vai usar naquele momento, como a cócora, por exemplo. Ela vai ajudar você a aquecer a parte interna da sua coxa, que é uma parte que a gente quase nunca, né, tá aquecendo. Então, é importante você estar fazendo a mobilidade para meio que preparar o seu corpo para o exercício que você vai fazer logo em seguida. E já o alongamento, eu acho mais interessante você fazer após o exercício, né? Quando você termina o exercício, mas não em seguida da musculação, por exemplo. Porque, como eu disse, você vai estar fazendo aquele estica e volta do seu músculo. E o seu corpo está quente. E quando o nosso corpo está quente, normalmente a gente não sente dor, né? O nosso corpo está quente, por exemplo, quando você se machuca com o corpo quente, você nem sente tanto assim a dor daquele momento. Só sente quando tá frio, né, depois. Na hora que o corpo fica... exatamente. Então, se você pega e se alonga logo após você terminar o seu treino de musculação, por mais que aquela, vamos supor, sua perna, você tá ali alongando ela, pode ser que aquilo tá forçando, que tenha passado do seu limite. Mas como o seu corpo tá quente, você não vai sentir. Porém, pode ser que estire aquele músculo, aí na hora que o seu corpo esfriar, você vai começar a sentir aquela dor e talvez nem vá saber, não vai nem ligar uma coisa a outra. Então, o alongamento em si é sempre bom fazer, para quem pratica a musculação, neste caso, num horário separado da musculação, né? Então, vamos supor, eu treino de noite, então você faz o seu alongamento ali de manhã. Ou vice-versa, né? Treina de manhã, então faz o seu alongamento à noite, para realmente não esticar mais do que deve. Sim. E uma outra coisa que eu queria te perguntar também sobre não, ficou bem clara essa parte do alongamento, eu acho que da mobilidade também.
Inclusive, eu preciso Sim. começar a fazer, na verdade, né? Mobilidade e também alongamento, porque eu não Começar a faço. fazer, descobrindo verdades aqui. Eu achei que já Começar a estava fazer. fazendo, Olha só, o personal já mas pegou, eu já pegou, eu já cá. É. pegando já. Mas eu preciso começar a fazer sim alongamento, porque na verdade eu acho que eu nunca fiz alongamento na minha vida, pra falar a verdade, eu acho. Talvez, não sei se eu fiz da maneira correta, se eu fiz ainda, sabe? Alongamentos. E quem dirá a mobilidade. Mobilidade É eu que não a sabia nem o gente que era sabe da mobilidade. importância, né? Verdade. E é interessante, porque a mobilidade também eu comecei a entender mais sobre ela há menos de 2 anos atrás. Até então eu Uhum, achava que era só o alongamento. Por isso que é sim. importante a gente estar sempre, né, procurando saber sobre certos assuntos, né, quando você está mais envolvido com essa área. Né? Uhum. Outra coisa que eu queria perguntar pra você sobre as dores que a gente sente na academia, né, quando a gente tá treinando. Porque tem muita gente que fala assim, se não tá doendo, porque não tá fazendo efeito, né? Mas eu acredito que tem Sim. também limite de dor, né? Como que a gente pode identificar também se é verdade ou mito, na verdade, que a dor está doendo porque realmente está fazendo efeito, e o quanto, na verdade, que a gente pode tá dizendo que a dor é uma dor saudável ou é uma dor que se lesionou ou que está prestes a se lesionar. Uhum. É realmente essa questão de se não tá doendo é porque não tá treinando certo. Isso é muito relativo, né? Então, se fosse para mim votar se isso é uma verdade ou se é um mito, eu votaria que é um mito. Por quê? Isso generaliza demais, né? Essa Uhum, questão da dor. Porque a partir do momento que a pessoa ela tem consciência corporal, um exemplo, eu tô aqui fazendo um exercício para bíceps, certo? Então, eu senti um uhum, pouquinho no meu ombro, é normal. Eu senti um pouquinho no meu peito, talvez, ou talvez nas minhas costas, é normal. Porém, eu senti mais no meu cotovelo, mais no meu ombro do que o meu bíceps, que é o músculo que eu estou trabalhando, é um pouco uhum, estranho, certo? uhum, Então, se eu tô ali treinando o meu bíceps e tô sentindo essa dor talvez no meu punho, no meu ombro ou em alguma outra parte maior do que o meu músculo ali trabalhando, porque a dor da musculação em si não é bem uma dor, é um queimando, é uma queimação que a gente sente no músculo que a gente está usando. Então, se você está treinando ali, você está sentindo o seu cotovelo doendo, isso já é uma dor um pouco diferente do que você tem em mente, do que você uhum, precisaria estar sentindo. Então, uma pessoa que tem consciência corporal, ela já vai ligar isso a algum problema que ela está tendo com o cotovelo dela, ou talvez com o ombro dela, que talvez poderia estar gerando futuramente uma lesão. Então, ela vai ter a noção disso. Porém, um iniciante, ele vai treinar ali, como ele nunca fez aquilo antes na vida, ele vai achar que aquilo é normal e vai continuar fazendo. Exatamente por causa dessa idealização de que se eu não estiver sentindo dor, eu não vou ter resultado. uhum, Entende? Então, eu levo isso mais como um mito. Porque depois que a pessoa gera uma consciência corporal, ela sabe que o que ela está treinando é tal músculo e ela sente aquela dor para aquele músculo, ótimo. Mas uma pessoa que, por exemplo, tem problema na lombar, ela está fazendo um agachamento e ela não sabe a forma correta, né? A execução correta do agachamento. Aí de repente ela está sentindo, pegando a lombar dela. Mas como ela não tem noção de que aquilo está prejudicando ela, ela vai continuar fazendo achando que ela está fazendo certo. Porém uhum, não, ela está se machucando, né? uhum, Aí de repente uma pessoa que treina errado, que está já se machucando, por mais que coloque pouco peso no começo, ela vai e aumenta a carga achando que já consegue fazer mais. Imagina isso continuamente, o que não vai gerar, né? sim, Então essa ideia de que se não tiver sentindo dor, não tá gerando resultado, não, gente, não é verdade, isso é um mito. Se você tá fazendo ali a sua musculação e você tá sentindo realmente o músculo que você tá usando ali naquele dia, trabalhar, queimar,
ótimo. Agora, se você está sentindo dor mesmo, em qualquer outra região, você precisa verificar o que está acontecendo. Que pode ser muitas coisas, né? Pode ser exatamente o que você falou, ou você tá treinando um músculo diferente. Eu acho que muito também as posições que você usa, que nem você ter essa consciência na hora de estar treinando. Eu acho que você tem que trazer a sua consciência ali para os músculos que você está treinando, Sim. porque eu observei treinando esses dias que eu estava treinando errado o treino de peito também. Então eu estava levantando o peso, né? Só que o Com os movimento do meu braços, braço, né? o movimento do meu braço estava sentindo mais o ombro do que o peito. E eu falei, peraí, Exato. tem alguma coisa errada aí, por que eu Tá tô sentindo errado. mais ombro do que o peito? E Isso. aí, uma simples correção que eu fiz aqui no braço, de fechar um pouquinho mais, eu comecei a sentir o peito Você já e parei de viu a sentir o ombro. diferença. É. Então, Mas para você ver, você teve essa consciência de que, não, pera, eu tô treinando o peito, por que eu tô sentindo o ombro, né? Então, isso é o que eu te disse agora da consciência corporal, consciência muscular. Você uhum, realmente vê se tá pegando aquele músculo que você tá trabalhando. Isso não quer dizer que você não vai sentir um pouco do seu ombro, porque você está usando o braço aqui. Não é proibido você sentir o seu ombro, você sentir o seu bíceps. Porém, o músculo que você tem que fadigar é o que você está trabalhando. Se é uhum, dia de peito, no peito, certo? Então isso foi muito bom você reconhecer isso, né? Só uhum. que nem todo mundo reconhece, né? E é por isso que tem que ficar esperto, ficar ligeiro aí e começar a prestar atenção um pouco mais. Se você Com certeza. que não tem muita experiência, eu também não tenho muita experiência em treino, mas ficar um pouco mais atento nas dores. Como que você está sentindo essas dores? Em que região você está sentindo? Isso. Se você está, que nem a Pamela falou, né? Se você está treinando peito, por que você está sentindo ombro ao invés de peito? Então tem alguma coisa errada, né? Então é bom estar Exato. trazendo essa atenção aí para os músculos para não se machucar também, para poder, de repente, acho que ser mais eficaz, né, Pamela? Na hora de você fazer exercício físico e que você crescer o grupo muscular que você está treinando. Então acho que tem muito a ver com o que você falou mesmo, né? E outra coisa que eu acho importante a gente pontuar aqui também, né? Que nem você disse, você prestou atenção ali no que você está fazendo e você viu que estava pegando mais o seu ombro do que o seu peito. Uhum, Essa parte que você falou me chamou a atenção para uma coisa que muita gente não faz na hora que ela está na academia. Prestar atenção no que ela está fazendo. uhum, Porque quando a gente presta atenção, a nossa mente ela não está no automático, ela está fazendo, pensando no que ela está fazendo, certo? uhum, Então, porque tem gente que fala, é só ir lá e fazer. Não, não é só ir lá e fazer. Você vai ali, vai fazer o seu treino, certo? Então, você prestando atenção no que você está fazendo, que nem você estava fazendo o peitoral. Ótimo, beleza, eu vou deitar no banco, eu vou contrair o meu abdômen, eu vou abrir o meu peito, o meu peitoral, porque isso vai trazer mais ênfase para o meu peito. Eu não vou deixar o meu braço baixar mais do que a altura do meu ombro, porque isso vai prejudicar o meu ombro e o meu cotovelo, porque isso é demais para esses dois, né? Eu vou me concentrar no músculo que eu tô trabalhando. Vou sentir um pouco dos outros músculos? Sim, eu vou, isso é normal. Tá tudo ligado um no outro, não tem jeito. uhum, Porém, esse é o principal. Então, você presta atenção nesse daqui. Porque se você não estiver prestando atenção no seu corpo, no que está acontecendo, você vai fazer errado, você vai se machucar e você nem vai perceber que foi por causa daquilo. Só de você deixar o seu abdômen relaxado, isso já traz menos eficácia do seu exercício para aquilo que você está realmente treinando, que seria o peitoral ali no momento, entende? uhum. Só de você tá aqui, muita gente comete esse erro, eu também já cometi demais. De repente você está fazendo numa máquina e essa máquina está de frente não. Do lado aqui tem um espelho. Então você está aqui treinando o peito, ao invés de você manter a sua coluna reta, porque o seu pescoço é continuação da sua coluna, você pega e fala, não, vou olhar para o espelho só um pouquinho e fica ali. Isso daqui, gente, prejudica o seu pescoço, prejudica a sua coluna. Olha só. Porque dependendo da quantidade de peso que você está colocando aqui, isso vai te machucar. Então, até nisso a gente tem que estar prestando atenção. Então, se você for treinar, não treina de qualquer jeito.
Você pode até estar com o fone, né? Na hora do descanso, você pode até estar ali mexendo no seu celular, o que não é muito recomendado, porque isso vai atrasar seu treino e atrapalhar o treino de outras pessoas em volta, né? Sim. A não ser que você tenha a sua academia, e você faz o que você quiser, mas prestar atenção realmente no seu treino, porque de repente você fica 2 horas na academia para fazer um treino de 1 hora e meia no E máximo. essa do celular que você falou é muito verdade, sabia? Tipo, de gente prejudicar o nosso treino, ou até mesmo o tempo. Você fala, cara, mas eu vou pra academia, vou ficar 2 horas na academia. Mas às vezes você fica 2 horas na academia porque você tá no celular. Você tá sentado no celular, fazendo, sabe, perdendo tempo nas redes sociais ali, em vez de estar conectando a sua mente com seus músculos e realmente estar fazendo o treino que tem que ser feito. E outra, eu acho que você sai da academia tão mais tá pago quando você presta realmente atenção no que você tá fazendo do que quando você vai com a cabeça avoada, sabe? Uhum. Tipo, cheguei na academia. Ah, é só eu fazer. Não, cheguei na academia. Agora eu vou treinar. Se desliga do resto. Uhum. Se você vai treinar, dedica naquilo. Presta atenção no que você tá fazendo. Porque é seu corpo, gente. Não tem como comprar outro corpo. Exatamente. Não tem Eu, como comprar outra parte, né? exatamente. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui, Pamela, do podcast. Queria trazer alguns mitos e verdades. Não, mas a gente Sim. vai fazer, mas eu tava pensando aqui, o que vocês acham? Deixa aí no comentário o que vocês acham da gente trazer a Pamela mais vezes, pra gente estar falando, abordando alguns assuntos. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre treino, sobre, de repente, até um pouquinho de nutrição, coisas que Sim. pode ser ajudado, a Pamela está disposta a vir aqui, voltar, a gente falar sobre o assunto, que nem vocês Com fizeram agora, né? Então, deixem suas perguntas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre treino, sobre saúde, a gente traz a Pamela mais vezes aqui para a gente fazer uma conversa mais rápida, mais para ajudar vocês mesmo, certo? Com certeza, vamos fazer sim. E vamos alongar e vamos fazer mobilidade agora, que eu tô precisando Bora. fazer. Não adianta só puxar ferro, a gente também precisa dar manutenção para o nosso corpo para continuar podendo treinar de forma saudável, né? Sim. Esse dia eu tava vendo a sua publicação lá nos stores, você falando, você mencionou meu nome, né? Thiago, mais não sei quantos lá, estou montando um treino novo de vocês. Eu falei, meu Deus do céu. Agora lascou. Pois é, gente, pois é. Então tá Mas bom. e ainda não mandou. Daqui a pouco ele vai chegar aí, de pegar de surpresa. Meu Deus do Vou céu. incluir a mobilidade e alongamento ali também no treino, só para ter certeza. Posso te... Posso te pedir um favor muito grande? Não, não pode não, que eu já sei. Você pode tirar aquele treino dos infernos, aquele tal do búlgaro? Sabia que ia vir. O treino, olha o treinozinho dos infernos. Quem criou esse treino, tal do Vou, agachamento búlgaro? Desculpa, vou deveria ir fazer pro diferente. inferno. Vou fazer diferente, vou fazer diferente. Vou juntar ele com o drop set. Meu Deus do céu. Então tá. Pô, fica mais fácil, vai dropar. Uhum. Então tá bom, Pamela. Muito obrigado por você estar aqui hoje de novo com a gente. E a gente vai voltar mais Gina, vezes aí, obrigada. tá bom? Com E não se certeza, esqueçam, se vou vocês botar. quiserem, já começa a seguir a Pamela também lá no Instagram dela. Ela tá sempre postando lá, ela tá fazendo pras mulheres, tá fazendo alguns desafios lá. Para homens também, ela vai postar algumas coisas, né? Logo, logo. Mas ela Logo, logo, pegar um. tá sempre compartilhando o dia a dia dela, como que dando algumas dicas para ajudar as pessoas aí começarem a se Nem exercitar e ser um seja pouco mais só saudável. mandar. Quiserem mandar dúvida no DM também, vai ser um prazer muito grande poder responder vocês e talvez até trazer isso para o feed ali mesmo, para ajudar outras pessoas que também têm o mesmo tipo de dúvida, né? Por isso que é tão importante a gente perguntar. É isso mesmo. Não fiquem com medo de perguntar. Perguntem, tira a sua dúvida. Por mais boba que pareça. Exatamente. Então, fechou. Tenham um ótimo sábado a todos. A gente está gravando esse podcast no sábado. Para você, Pamela, um ótimo sábado também. E a gente volta a se falar logo, logo. Obrigado. E não deixem de curtir e seguir o canal. Beijos. Se Isso cuidem aí. todos. Foi?
Oi. Oi.